E aí, gente, tudo bem? Os alunos que falarão nesse vídeo são Isabelle Lima Vergas, Guilherme Glabel Zanella, Raíssa Cristina Hildebrando e eu, Raíssa Montoro Ramos. Nós somos do segundo ano do curso de Administração, integrado ao ensino médio. O tema desse vídeo é vacina. Nele, nós abordaremos o que é vacina, sua origem, como ela atua no nosso corpo e organismo, como é fabricada. Falaremos também um pouco da descoberta dos vírus, do movimento histórico Revolta da Vacina e também sobre a importância de vacinar e de pais que não vacinam seus filhos. Com este vídeo, temos o objetivo de lhes mostrar um conhecimento mais amplo do tema vacina e também de coisas relacionadas a ela. A descoberta dos vírus. A primeira manifestação ocorreu ao final do século XIX, quando foi observado alguns agentes causadores de doenças em humanos e em plantas, e foi a partir daí que se iniciou estudos sobre esses micro-organismos, que na época ficaram conhecidos como vírus filtráveis, devido ao seu tamanho extremamente pequeno. Porém, quando ocorreu essa descoberta, havia pouquíssimos recursos nos meios da ciência para estabelecer estudos aprofundados. Afinal, estes seres são intracelulares e impossíveis de ser observados ao microscópio óptico. Somente no século XX que se iniciou as pesquisas aprofundadas com a ajuda da nanotecnologia, pois foi quando ocorreu a criação dos primeiros microscópios eletrônicos, que permitiu assim a visualização desses micro-organismos. Olá, sou Guilherme Glabel Zanella e falarei agora sobre a origem da vacina. Primeiros usos vestígios da vacina aconteceu no século X na China, sendo relacionada ao combate da varíola. A forma em que era usada e aplicada nas pessoas era muito diferente. Os chineses trituravam as cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam o pó com o vírus morto sobre o rosto dos infectados, sendo uma forma de aplicar. Em 1798 apenas foi quando o termo vacina surgiu pela primeira vez, através do desenvolvimento de um experimento feito pelo médico e cientista inglês Edward Jenner. A palavra vacina é propriamente derivada do Variolae vacinae, nome científico da varíola bovina. Em 1881, o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver uma segunda leva das vacinas, desta vez no combate de outras novas doenças, que na época era a cólera aviária e o carbúnculo. Ele introduziu o termo para batizar a recém-substância criada em homenagem a Jenner. Após isso tudo, foram cada vez mais criadas novas vacinas e se tornou o principal elemento para o combate de doenças do mundo. O que são vacinas? As vacinas são agentes imunizadores usados para a prevenção de uma série de doenças, onde elas são capazes de estimular o nosso sistema imunológico e garantir a imunização contra alguma doença. Quando recebemos a vacina, o nosso corpo ele inicia a produção de anticorpos e graças à nossa memória imunológica, quando tivermos contatos novamente com o agente causador de determinada doença, os nossos anticorpos serão produzidos rapidamente, desse modo, evitando que fiquemos doentes. Existem 4 tipos de vacinas: as vacinas vivas atenuadas, as vacinas inativadas, as vacinas de subunidades e as vacinas contra toxoides. As vacinas vivas atenuadas, elas possuem forma viva, porém mais enfraquecida do organismo patógeno. São fracas o suficiente para não conseguirem causar sintomas relevantes. São as melhores estimulantes para a produção de anticorpos pelo sistema imune e requerem apenas 1 ou 2 doses, produzindo assim uma imunização por muitos anos e às vezes até para o resto da vida, como por exemplo a da catapora, da rubéola, cachumba, sarampo e febre amarela. As vacinas inativadas, elas possuem uma forma morta do organismo. Elas apresentam uma capacidade de imunização mais baixa, sendo necessárias mais de uma dose para criar uma proteção prolongada, como por exemplo a cólera, a raiva, a influenza e a hepatite A. Nesses casos, são principalmente por conta dos micro-organismos patógenos sofrerem muitas mutações ao passar do tempo. As vacinas de subunidades, elas contêm apenas a parte do organismo que estimula uma resposta imune, como por exemplo a hepatite B, a meningite e HPV. As vacinas contra toxoides são vacinas que possuem a toxina bacteriana inativada, a toxoide. E a toxoide ela também costuma gerar uma imunização mais fraca, porém é necessário o reforço após alguns anos. Exemplos dessa vacina são a de tétano e difteria. Como ela atua no nosso organismo? O objetivo das imunizações é estimular que nosso organismo crie anticorpos, criando anticorpos específicos assim que entrarem em contato com uma bactéria ou vírus.
Quando pegamos rubéola, por exemplo, nós ficamos doentes. Porém, depois, nosso corpo cria anticorpos que impedem que essa doença volte. O intuito da vacina é que criemos anticorpos antes mesmo de ficarmos doentes. Fabricação da vacina. A parte mais difícil em criar uma vacina é fazer com que as bactérias ou vírus estimulem o organismo a criar anticorpos. O processo de produção da vacina é dividido em 4 partes. Produção do concentrado vacinal, onde vários testes são realizados simultaneamente. Formulação da vacina, quando são adicionados ao concentrado vacinal componentes que têm a função de estabilizar a vacina e diluir a concentração do vírus na medida ideal para aplicar no ser humano. Processamento final, que também é dividido em 3 partes. Invase, quando a vacina é transportada dos tanques para os frascos esterilizados. Liofilização, pela vacina líquida ser um produto instável, um estabilizador é adicionado no processo de produção do concentrado vacinal ou na formulação. Rotulagem, quando as vacinas são embaladas e rotuladas, com lote, data de fabricação, vencimento, identificação do produto, entre outras informações. E após todo esse processo, as vacinas ficam em quarentena, até a conclusão do controle de qualidade e emissão do certificado de liberação e aprovação do produto. Falarei agora sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina ocorreu em 1904 no Rio de Janeiro, época quando ainda era a capital do Brasil. A população protestou contra a lei da vacinação obrigatória e contra os serviços públicos. A vacina responsável pela manifestação era a antivaríola. Foi uma rebelião popular contra a vacinação obrigatória para todo brasileiro maior que 6 meses de vida, defendida pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Outras doenças como a varíola, a febre amarela e a peste bubônica iniciaram também as manifestações populares. A proliferação do vírus da varíola se deu pela imensa quantidade de lixo nas ruas e também pelos ratos e mosquitos, que eram a principal fonte da proliferação do vírus. As campanhas de saneamento invadiam as moradias das pessoas com a ajuda dos policiais e autoridade de forma totalmente autoritária, resultando então numa indignação enorme com o governo e a reação maior com o protesto da revolta da vacina. Só no dia 16 de novembro foi proclamado o então chamado estado de sítio, que era então o cancelamento da vacinação obrigatória no Brasil. Os movimentos anti-vacinas foram considerados em 2019 pela Organização Mundial da Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde global, ganhando força após a publicação de um artigo científico na revista Lancet no ano de 1998, onde o médico inglês Andrew Wakefield associou o aumento de número de crianças autistas com a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Isso foi o suficiente para que os pais assustados deixassem de vacinar os filhos. Um exemplo de crenças equivocadas contra vacinas foi quando países como o Afeganistão, a Nigéria e o Paquistão, fundamentalistas religiosos, incentivaram a população a não vacinarem os seus filhos, com medo das vacinas conterem o vírus HIV e causarem impotência. Em outubro de 2011, a Organização Mundial da Saúde informou que a circulação do vírus do sarampo mantinha-se ativo na Europa e na África. Naquele ano, o estado de São Paulo contabilizou 26 casos da doença, ficando evidente o risco que grupos não vacinados podem causar para a saúde pública. A vacinação é de extrema importância, porque quando uma alta proporção da população está vacinada, ocorre uma prevenção na disseminação da doença, impedindo surtos, pandemias, epidemias. Além disso, doenças infecciosas que poderiam ter sido eliminadas do planeta, como o sarampo, são males da saúde pública de alguns países até os dias atuais. Isso pois o negacionismo à ciência e a alienação continuam contribuindo para que o alto índice da vacinação caia. Portanto, com as informações contidas nesse trabalho, é possível concluir que as vacinas foram um grande marco histórico para a ciência e principalmente para cada indivíduo. É viável ainda uma reflexão à revolta da vacina, um manifesto histórico contra a lei da vacinação obrigatória, sendo uma luta da população carioca contra o governo da época. Logo, entende-se que o baixo índice de vacinação, o negacionismo à ciência, junto aos movimentos anti-vacinas, colocam em risco a saúde mundial. Por fim, agradecemos a atenção de todos e esperamos que essa apresentação tenha sido útil e provocado certas reflexões do quão importante é acreditar na ciência e apoiar o uso de vacinas. Até mais!